Nós vivemos em um mundo em que prevalece a lei do mais forte e características como submissão, obediência são tidos como um sinal de fraqueza. Mas e com relação à vida espiritual? Como que a obediência ela pode fazer a diferença para a sua salvação? Fique aí, pois é sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. Boa noite a todos, como vocês estão? Há um verso nos Salmos que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você, está com saudades do templo? Eu penso que todos nós estamos. Mas enquanto estamos restringidos desse momento juntos na casa do Senhor, nós estamos aqui nessa plataforma, esse é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Coimbra, para podermos levar você que está na sua casa uma experiência de adoração. E por mais que você já saiba, eu acho que não custa repetir, não é? Se inscreva no nosso canal, até dá dica para outras pessoas, seus amigos também se inscreverem, mas que isso também ative ali as notificações que você encontra embaixo no sininho, porque sempre que algo novo a gente preparar, você vai ficar por dentro. E também deixe o seu like, tá bom? Hoje é um culto especial, hoje é quarta-feira, é um dia em que temos a palavra, mas nós temos também um momento todo especial, onde você tem a oportunidade de externar suas necessidades. E ao passo que você fizer isso, saiba que haverão pessoas que estarão intercedendo pelo seu pedido. Agora aí no canto da tela está aparecendo o meu WhatsApp. E você tem essa oportunidade de mandar diretamente para esse número o seu pedido de oração. Na semana passada nós tivemos muitas pessoas que fizeram seus pedidos, e pela graça de Deus a gente pôde interceder por cada um deles. Tenha certeza de que a sua necessidade será levada diante do Altíssimo. E Deus, que é fiel e justo, certamente Ele vai cuidar das suas necessidades. Nós iremos agora louvar ao Senhor. Esse momento é onde nós iremos cantar uma música. E é o tempo que você tem também aí na sua casa de reunir a sua família, para que vocês possam orar por uma necessidade especial. E daqui a pouco a gente volta com a palavra. Não
Neste momento em que você já fez o seu pedido de oração aí na sua casa, neste momento eu quero elevar a Deus a sua necessidade. Ele certamente sabe o que você precisa e aquilo que vocês conversaram aí. Por favor, agora feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deixou a oração como um meio de nós falarmos com o Senhor. Nesta hora, Senhor Deus, há muitas pessoas que elevaram a Ti pedidos dos mais variados. Há pessoas que estão preocupadas com seus entes queridos e oraram por eles. Há outros, Senhor Deus, que pediram a Ti por sua condição econômica. E eu peço ao Senhor, Pai, que nessa hora de incerteza econômica, numa hora em que o mundo passa por esse transe comercial, que o pão e a água dos seus filhos possam ser certas. Deus querido, aqueles que estão ansiosos, com medo, pesarosos, nós te pedimos que o Senhor possa pegar os seus fardos e colocar a sua paz e deixar em seus corações. Entrego, Senhor Deus, não só esses pedidos, mas a vida de cada um dos teus filhos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você que anotou o meu número de WhatsApp, na semana passada nós recebemos vários pedidos de oração e nós pudemos interceder diante de Deus por essas pessoas, e eu convido você também a fazer isso. Saiba que nominalmente eu quero apresentar o seu nome diante do Senhor e pedir a Ele que possa lhe derramar uma bênção especial. Vamos para a palavra. Eu convido você mais uma vez a pegar a sua Bíblia. Nós vamos agora para o Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, e o verso é o 23. Dos capítulos 13 até o 17 do Evangelho de João, ali está a despedida de Jesus dos seus discípulos. Ele sabia que certamente ele seria morto, ressuscitaria e voltaria para o Pai. E agora então ele diz as suas últimas palavras aos seus amigos. E uma dessas palavras está nesse verso que nós vamos ler agora, versículo 23. Observe. Se alguém me ama, ele diz, guardará a minha palavra. E olha o resultado da obediência. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Ela está dizendo para você que uma das condições para a habitação de Deus na sua vida é quando ela está alinhada com a sua vontade. Sabe, queridos, eu acho que o maior desejo de um pai e de uma mãe é verem os seus filhos andando nos seus conselhos. É bem verdade que pais terrenos, eles podem errar nas suas avaliações, nos seus conselhos, mas é sempre sábio obedecer aos nossos pais. E quanto ao nosso Deus? O que nós devemos fazer com a sua palavra? Cada dia Deus está falando com você por meio da palavra, por meio dos seus estudos da Bíblia, por meio de uma canção, por meio de um vídeo que você está vendo na rede social. E a pergunta é, aonde essa palavra está sendo guardada e que efeito ela está tendo na sua vida? Nesse verso que você está lendo, diz que se alguém ama Jesus, ele guarda a palavra. E quando há uma junção de amor a Deus e obediência à sua palavra, sabe qual que é o resultado? Ele fala assim, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Ou seja, aqui está dizendo que uma vida alinhada com a vontade de Deus é uma das condições para a habitação do Senhor na nossa vida. Já pensou que bênção? Eu quero compartilhar com você ainda outros textos da palavra do Senhor que fala da vantagem da obediência, da vantagem de você desconfiar de si e confiar no que Deus diz. Agora eu quero te levar no livro de Lucas, volta um pouquinho, Lucas capítulo 5 e o versículo 5. E aqui no verso 1 fala de uma pesca maravilhosa. Jesus ele chega bem cedo na praia e era dali que ele queria falar à multidão. Nesse mesmo momento, quem que está chegando da pescaria? Aqueles que futuramente seriam os seus discípulos. E Jesus então pede aos discípulos para fazer algo que é sui generis. Eu gostaria que você acompanhasse essa narrativa. No versículo 3, fala assim, entrando em um dos barcos,
que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ou seja, Jesus precisou do barco de Pedro para fazer dele um púlpito, para que de uma posição, digamos assim, mais privilegiada, ele pudesse falar às pessoas. No verso 4, diz que, quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, imagina o cenário. Os discípulos pescaram a noite toda. Eles estão agora voltando para casa. Agora o trabalho é o quê? É guardar as redes, colocar dentro dos sacos. É pegar ali os apetrechos de pescaria e guardar. E agora se programar para um outro dia. Sabe, imagina você que trabalha com feira, por exemplo. Imagina depois que você terminou a feira. Imagina que você está guardando todas as coisas, está cansado, não vê a hora de descansar e alguém fala assim: arma a barraca de novo. Imagina, não deve ser fácil. E especialmente nesse momento que era de manhã, os discípulos devem ter pescado a noite toda. Agora estavam prontos para irem para suas casas, mas o mestre então faz com que eles mudem de ideia. E se você olhar no versículo 5, a resposta de Pedro é bastante interessante. Ele fala assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, vírgula. Mas olha o que diz no final do verso 5. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, se fosse João me dando esse conselho, eu não atenderia. Se fosse Felipe, eu ia mandar ele procurar o que fazer. Se fosse qualquer um outro, eu digo para o Senhor uma coisa: eu ia virar as costas, pegar minhas redes e ia descansar. Mas quem está falando é o Senhor. E digo assim: eu vou lançar essas redes, mas eu vou lançar não porque eu acredito que eu vou pegar alguma coisa, mas eu vou lançar porque é o Senhor que está pedindo para mim. Sabe, queridos, eu penso que o princípio da obediência é exatamente esse aqui. Eu me recordo de uma história que aconteceu comigo lá na Bahia, quando eu tinha ali por volta de 15, 16 anos. Uma das coisas assim que era mais atrativo para um menino dessa idade era pular da ponte. E quem conhece a minha cidade sabe que entre Santa Maria da Vitória e São Félix há o rio Corrente. Naquele tempo ele era um rio mais fundo. E os meninos pulavam bem alto de uma ponte. E aquilo realmente parecia um negócio assim fantástico, adrenalina mil. E as pessoas diziam assim: Neto, pula, pula. E eu falava: não tenho coragem. Até que um dia meu primo Sael me desafiou, falou assim: vamos pular, Netão? Eu falei assim: vamos. E nesse dia eu pulei. Nossa, mas imagina que experiência gostosa era pular da ponte. Era uma viagem, e quando a gente caía lá na água, eu falei: eu quero ir de novo. Naquele dia eu pulei 3 vezes, e falei assim: não, agora eu estou craque, perdi o medo. Só que aí aconteceu uma coisa quando eu cheguei em casa. No outro dia, minha mãe veio falar comigo, e ela foi muito sábia. Ela falou assim: eu vi dizer que você pulou da ponte, mas eu não acreditei no que me disseram, porque você não teria coragem de fazer isso comigo. Então assim, fica tranquilo, porque para mim, você não pulou da ponte. Naquele dia assim, eu acho que ela não poderia ter feito algo que tivesse tocado tanto assim em mim, porque à tarde eu fui para o rio de novo, e os meninos falaram assim: e aí, vamos pular de novo da ponte? Eu falei assim: não, eu não vou pular. Mas por quê? Eu falei assim: porque minha mãe acredita em mim, e ela me pediu para não fazer isso. Eu não vou pular. E eu nunca mais pulei da ponte. Pulei aquelas 3 vezes. Sabe, queridos, aqui nós vemos uma situação parecida. Pedro entendia que lançar as redes naquele momento era uma tarefa inútil, que não ia resultar em nada. Mas quem estava pedindo era quem? Era Jesus. E quando Jesus ele pede para você fazer alguma coisa, pode ter certeza, é porque ele quer o seu bem. E sabe qual foi o resultado daquela pescaria? No versículo 6 fala assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. No verso 7 diz que eles fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique.
Imagina que ali era um lugar que eles tinham jogado a rede várias vezes, não tinham pegado nada, nenhuma piaba. E agora tinha peixe que estava a ponto de fazer afundar 2 barcos. Mas sabe por quê? Porque quem falou foi Jesus. Quem falou foi Deus. E sabe, quando Deus fala, você pode acreditar. Porque cada vez que Ele fala, por mais que não faça sentido o que Ele está falando, você precisa obedecer. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que está preocupado com a questão financeira da família, e é para estar preocupado mesmo, a economia praticamente parou. E talvez eu esteja falando para alguém que esteja aí com os seus donativos para a casa de Deus, o seu dízimo, a sua oferta, e talvez se pergunte assim: mas Deus não vai se importar agora. Eu vou usar esse dinheiro para as minhas necessidades, e depois eu arrumo um outro e dou para Deus. E o Senhor vai entender, porque não faz sentido, você pensa assim, não faz sentido eu receber agora esse dinheiro, quem me garante que eu vou receber outro lá na frente? Talvez você esteja pensando racionalmente, só que a orientação de Deus é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ele fala assim: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Não faz sentido, não é verdade? Se você ganha, por exemplo, R$1.000, Deus está dizendo para você: olha, filho, comigo 900 é mais que 1.000. Aí você fala: não, mas não faz sentido. E realmente não faz sentido. Mas você tem a opção de não fazer segundo o que você quer. Você tem a opção de fazer como Deus quer. E tantas outras áreas da sua vida em que você pensa assim: mas não faz sentido. Alguém pode dizer assim: mas eu trabalho sábado só até meio-dia, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? Eu não sei como você vai fazer. Eu só quero lhe dizer uma coisa, que quando a gente obedece, que quando a gente decide honrar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, Ele faz milagres. Você se lembra da viúva de Sarepta? Elias chegou na casa dela e ela só tinha um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha. E ela disse para Elias que aquela era a última comida que ela tinha ali, que ela ia fazer um pãozinho para ela e o seu filho. Ambos comeriam aquela refeição e ela diz assim: e aí a gente vai morrer, porque não tem mais comida na terra. E sabe qual foi a proposta de Elias? O profeta disse assim: faz assim, faz como você disse, mas faz primeiro para mim um pão. E eu garanto a você que nunca mais vai faltar farinha nem o óleo na sua botija. E a Bíblia diz que a mulher fez. Eu te pergunto, faz sentido para você? Você dá a última comida que você tem para alguém? E eu te pergunto, fez sentido para aquela viúva? Mas a Bíblia diz que ela pegou o último alimento que ela tinha e deu para Elias. E sabe o que aconteceu? Nunca mais faltou a farinha na panela. Nunca mais faltou o azeite na botija. E você me pergunta: por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Deus falou por meio do seu profeta. E é aí que entra a sua fé. É aí que entra a sua fé em desconfiar de si, da sua razão, e confiar plenamente naquilo que Deus pede para você fazer. Eu quero te levar agora em um outro texto bíblico, que está em Atos dos Apóstolos. Então, segue um pouquinho na sua Bíblia. Atos capítulo 5 e o versículo 29. E o contexto aqui é a prisão dos apóstolos. Eles estavam pregando acerca de Jesus, a cidade toda estava alvoroçada, e agora eles foram presos, acusados de fazer aquele movimento. Em algum momento, então, o Sinédrio entendeu que devia soltá-los, porque o povo gostava daqueles homens e apreciava a sua mensagem, e eles haviam feito milagres. E então, antes de soltá-los, eles disseram o seguinte, versículo 28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. É como se eles dissessem: nós já falamos para vocês não falarem no nome de Jesus.
E aí vem as palavras de Pedro, tão conhecidas nossas, do versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso precisa ser um princípio que norteie a nossa vida. A quem devemos obedecer? A Deus ou aos homens? A sua esposa? Ao seu esposo? Ao seu filho? Ou a Deus? Nós que estamos ligados nas redes sociais temos recebido muitas mensagens pelo nosso celular. E eu sei que você está vendo a situação dessa. Na televisão você vê o ministro da Saúde dizendo: fique em casa. Você vê as autoridades em saúde repetindo o mesmo mantra: evitem aglomerações, feche o comércio. Por outro lado, há pessoas que, por sua vez, dizem: precisamos sair, precisamos nos locomover, precisamos ganhar o pão de cada dia. E está certo, isso é legítimo, isso é legítimo. Uma outra situação que tem mexido com muita gente, algumas pessoas me ligam e falam assim: pastor, por que as igrejas estão fechadas? Isso não é falta de fé, pastor? O senhor não acha que a gente devia estar com as igrejas abertas e orar a Deus para que Ele nos protegesse e nos guardasse? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar um momento na história deste mundo em que nós seremos perseguidos. Vai chegar um momento na história desse mundo em que, por você ser um obediente à verdade, um seguidor de Jesus Cristo, você não perderá apenas o seu emprego, você não perderá apenas as suas posses, mas você correrá risco de perder até a própria vida. E nesta hora se aplica exatamente esse verso de Pedro, essa fala do apóstolo do Senhor que diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E se nós agirmos dessa maneira, como diz Apocalipse 2:10, diz que certamente muitos serão mortos, lançados na prisão, mas lá diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa que Deus tem para cada um dos seus filhos que se mostram fiéis e que decidem seguir a sua palavra, ao invés do que a palavra de homens. Queridos, mas o fato de estarmos com as nossas igrejas fechadas, nós mais uma vez reiteramos, não tem nada a ver com falta de fé. Não é hora ainda de a gente viver essa angústia, esse tempo de angústia que a Bíblia diz. E a Sharon White diz que muitas pessoas, elas estão querendo antecipar esse tempo de angústia. Hoje vale o conselho que Paulo deu aos Coríntios, que diz que nós precisamos atender às autoridades religiosas. Não é o contexto ainda para que a gente possa se insurgir e dizer: vamos fazer do nosso jeito. Nós entendemos que da forma, no momento em que nós estamos passando, a melhor ação, a melhor orientação que a gente deve seguir é realmente de evitar a aglomeração, é de esperar para que Deus intervenha e faça cessar essa praga, para que a gente possa ter confiança de estarmos mais uma vez juntos para podermos congregar. Eu quero ainda te levar a um outro texto bíblico que fala sobre esse mesmo assunto, que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Por favor, busque a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Paulo, quando ele fala da salvação, ele usa algumas metáforas, algumas palavras para exemplificar aquelas pessoas que servem a Deus. E aqui no capítulo 2, Paulo diz que o salvo, ele se parece com um lavrador, ele se parece com um atleta, mas no versículo 4, aqui tem uma característica do cristão. Quer ver? Olha aí. 2 Timóteo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, aqui está dizendo que quando você ingressa no serviço de Deus, quando você se torna um soldado de Cristo, você simplesmente não tem uma outra distração, você não tem um outro foco. O seu foco é obedecer àquele que te alistou. Talvez eu esteja falando nesse momento para algum militar, ou alguém que tem um militar na sua família, e sabe, uma das características do serviço militar é a obediência. O soldado, ele é treinado
para obedecer. O soldado, ele não discute ordens. Simplesmente, se o seu superior diz, faz isso, ele simplesmente faz. Eu li de uma história bastante interessante. Conta-se que numa operação naval, vários marinheiros estavam ali no convés do navio, quando, de repente, um mastro se soltou. E o capitão, vendo aquela situação, ele percebeu que na direção que aquele mastro vinha, ele pegaria vários soldados e possivelmente, talvez, tiraria a vida de alguns ou deixariam outros gravemente feridos. E nessa hora, ele simplesmente gritou, abaixem-se! E todos se abaixaram. E aquele mastro passou e não atingiu ninguém. Imagina se tivesse um soldado ali pensando, abaixar para quê? Talvez ele nem terminasse o seu pensamento e ele já estaria machucado e ferido. Sabe, queridos, eu estou usando a metáfora do soldado para dizer a você, que é um soldado da cruz, que quando o capitão da sua salvação disser, é desse jeito, faz dessa forma, faça. Meu pai tinha um ditado, quando ele se referia aos filhos, especialmente quando a gente teimava assim em alguma coisa, ele dizia assim, esse menino parece que quebrou pau nos ouvidos. É como se a gente estivesse surdo e não escutasse, sabe? E muitas pessoas, elas andam dessa forma também. Por mais que Deus lhes mostre o caminho, elas preferem a desobediência. E a desobediência é terrível. Talvez você pense assim, tá, pastor, mas por que Deus quer que a gente o obedeça? Por que Ele tem assim essa ânsia de que a gente faça exatamente como Ele pede para fazer? Eu quero te mostrar um outro texto bastante interessante que eu descobri na Bíblia. Está em Provérbios 8, versículo 36. Sabe por que Deus, que é Pai, Ele pede para você obedecer? Olha o que diz o sábio Salomão aqui em Provérbios. É uma passagem muito interessante. Diz assim, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha o que Deus está dizendo. Essa passagem, ela está querendo dizer o seguinte, que cada vez que você desobedece a Deus, se você pensa que isso traz apenas dor ao coração do seu pai, mas saiba que algo também acontece, você se machuca. Você se machuca. Aqui diz que quem peca contra Deus violenta a própria alma. Aqui diz que todos os que aborrecem o Senhor amam quem? Amam a morte. Então é uma ação que você pratica de desobediência e que vai em várias direções. Sim, atinge seu pai, atinge sua mãe, machuca o coração de Deus, entristece o Espírito Santo, mas acaba com você também. Talvez eu esteja falando neste momento para alguém que tem ouvido a verdade, conhece a verdade, mas não segue a verdade. Prefere andar nos seus caminhos. Sabe, queridos, cada vez que você faz essa opção, você cada dia se distancia do Senhor. Cada dia se distancia do Senhor. Eu quero mostrar para você mais um texto aqui em Provérbios. Só volta aí 2 páginas aonde você está. Agora no capítulo 3, nos versos 5 e 6. E olha o que o sábio diz aqui. No verso 5 ele fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você percebe aqui 2 ações nesse verso. Ao passo que ele diz que você deve confiar em Deus. E como é que você confia aqui? De todo o seu coração. Você, ao mesmo tempo, desconfia de si mesmo, porque fala que aquele que confia em Deus de todo o seu coração, ele não se estriba no seu próprio entendimento. E sempre que eu falo desse verso aqui, eu me lembro lá quando eu era criança pequena na Bahia. Você sabe o que é um estribo, né? O estribo é aquela peça da montadura do cavalo que você pisa, firma, para que você possa passar os pés e poder montar nele. É onde você se firma. A Bíblia está querendo dizer o seguinte, você não é estribo. O goiano tem uma expressão que ele fala assim, você não serve de base. E no que diz respeito à sua salvação, ao seu bem-estar, deixa eu falar para você uma coisa, você não serve de base. Só que tem gente que gosta tanto da sua própria opinião, que ele prefere a sua opinião do que a opinião de Deus.
E sabe qual é a orientação que o Senhor nos dá? Agora no versículo seguinte, no versículo 6, fala assim: reconhece-o. Reconhece quem? Reconhece Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que é que Deus vai fazer? E Ele endireitará as tuas veredas. Já pensou? Já pensou que bênção? E já pensou que desafio? Então eu quero desafiar você agora. Que tal você fazer do jeito de Deus e não fazer do seu jeito? Que tal você ser fiel a Deus, ainda que caiam os céus, e orar a Ele essa noite, dizer assim: Senhor, o pastor leu um verso, e lá dizia que se eu reconhecer o Senhor em tudo que eu for fazer, se eu te colocar em primeiro lugar em tudo que eu for fazer, o Senhor vai endireitar os meus caminhos, as minhas veredas. Você está andando por veredas tortuosas? Eu estou falando para alguém que está sofrendo pelas próprias decisões que tomou lá no passado. Você está sendo convidado hoje, em nome de Jesus, a abandonar os seus caminhos e andar pelos caminhos do Senhor. Porque se você fizer isso, Deus está prometendo que Ele vai endireitar as coisas. Ele vai consertar a sua vida. Ele vai arrumar seu casamento. Ele vai colocar paz no seu coração. Mas não existe paz para aquelas pessoas que decidem desobedecer, que decidem abrir mão do que Deus pensa, do que Deus orienta para fazer exatamente aquilo que Ele quer. Oh, querido, isso é hora de voltar. Eu preciso terminar essa fala, essa mensagem. E eu quero fazer isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E aqui, mais uma vez, Jesus Cristo insta com seus discípulos, com a sua audiência. Mais uma vez, Jesus Cristo insta comigo e com você, para que nós demos ouvidos à sua palavra. Mateus, capítulo 7, versos 20 a 23. Acompanhe comigo. Mateus 7, 20 a 23. Perdão, na verdade é 24 a 27. Faça aí uma correção. Versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25 agora. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora os versos 26 e 27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, um minutinho para a gente refletir nessa fala de Jesus. Uma das coisas que eu gostaria que você percebesse é que, independente se você constrói sua casa na rocha ou se você a constrói sobre a areia, uma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? A Bíblia deixa muito claro: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Então aqui está querendo dizer para a gente uma verdade inexorável. É que independente se você está na rocha ou na areia, a tempestade vai vir. Sabe, amigos, a sua preocupação não é saber se a tempestade vem ou não vem. A sua preocupação deveria ser o seguinte: como a tempestade vai me encontrar? Ela vai me encontrar na rocha? Ou ela vai me encontrar na areia? Porque se ela te encontrar na rocha, por mais que os ventos sejam fortes, você fica firme e não cai. Mas se você estiver na areia, é grande a sua ruína. Certamente você sabe que na Bíblia há muitas passagens e alusões a Jesus Cristo como uma rocha. Rocha significa firmeza, e você pode estar firmado nele, ou você pode estar firmado nas suas ideias. Você que sabe. Essa é uma decisão que você pode tomar.
Está na rocha ou está na areia. Só que depois que a tempestade vier, e nós estamos passando agora por uma tempestade, eu te pergunto, que resultado vai ser? De você estar na rocha ou de você estar na areia? E uma outra coisa que o texto mostra uma coisa interessante. Olha como começa o verso 24. Olha de novo para a Bíblia. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e o quê? E pratica. Quem ouve as palavras e pratica, em outras palavras, quem ouve as palavras de Deus e obedece, é como uma pessoa que edificou sobre a rocha. Em contrapartida, o contrário também é verdade. Verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a quem? A quem edificou na areia. Você entendeu? Nesses textos fica claro uma coisa. Que aquele que edificou na areia, ele é desobediente. Aqui fica claro que quem edificou na areia segue o seu próprio raciocínio. Anda pela sua cabeça. E também fica claro de que quem edificou sobre a rocha é aquele que obedece a Deus. Aqui está um resultado claro de sermos obedientes a Deus ou desobedientes. Nós estamos passando pela tempestade. E eu sei que ela está soprando forte. Quando a gente está em casa, quando a chuva é forte, quando o vento está lá fora, rugindo, a gente fica dentro de casa temendo. E é tão bom quando a gente sabe que a casa em que a gente está é segura, né? Por mais que a tempestade seja forte lá fora, você está tranquilo dentro de casa. Agora imagina você numa casa insegura. Imagina você numa encosta. Imagina esses noticiários que a gente vê em TV em que do nada o chão começa a tremer e as pessoas são soterradas. Isso gera insegurança. Essa metáfora é apenas para lembrar você que Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação e que somente a Ele nós devemos ouvir e que é a Ele que nós devemos obedecer. E é esse tipo de obediência que salva. É bem verdade que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós. Mas é bem verdade também que a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Que você possa ser guardado, que você possa ser protegido, que você possa ser entesourado em cada momento e que a razão da sua firmeza seja a aceitação das palavras de Deus no seu coração e que você possa pautar a sua vida pelo que Deus diz, pelo que Jesus diz e que sendo assim, Ele cumpra aquela promessa lá de João 14, 23. A promessa dele é o seguinte: eu vou vir para você, eu vou morar em você, e eu vou habitar em você. Que Deus cumpra essa promessa na sua vida. Eu oro assim no nome de Jesus. Nesse momento eu quero convidar você para fechar os seus olhos, porque nós queremos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Pai, porque como um pai que quer o melhor para os seus filhos, o Senhor quer o melhor para cada um de nós. É bem verdade, Senhor, que muitas coisas que o Senhor nos pede é muito difícil, porque nós estamos acostumados a fazer do nosso jeito. Mas hoje, Deus, pela influência do Teu Espírito Santo, nós queremos te pedir que o Senhor toque no nosso coração, para que a nossa vida ela possa ser alinhada de acordo com a Tua vontade. Mas nós queremos te pedir mais, que quando nós decidirmos dessa maneira, que o Senhor cumpra a palavra que o Senhor disse hoje, que o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.